Um tipo importante de conjunto de reais são os intervalos. Tipo, a gente vai usar bastante isso aí. Você já usa, na verdade, mas eu vou tentar colocar aqui com uma anotação e uma definição um pouco mais esperta. Tem bastante livro por aí que define esse negócio de intervalo, simplesmente falando dos exemplos, do tipo, intervalos são coisas assim, e dá uns exemplos. Mas daí, do tipo, isso não é exatamente uma definição, né? Vamos tentar fazer aqui uma coisa um pouquinho melhor. A ideia de intervalo, a ideia fundamental de intervalo é que ele não deixa buracos. Do tipo, sempre que você tiver um elemento, o que vai ser o buraco, né? Como é que você descreve isso? Isso quer dizer que sempre que você pegar dois elementos lá no meio e achar um cara aqui, esse aqui não pode ter sido pulado, eles têm que estar no seu conjunto. Do tipo, mas o seu intervalo não quer dizer que ele é só esse pedaço, ele pode ser mais para lá, mais para lá. O importante é só que você não pode pular ninguém. Vou escrever e aí a gente vai fazer alguns comentários. Então, o que é um A contido nos reais? Ele é um intervalo se para todo A e B que você pegar em A com A menor que B, se C pertencente aos reais é tal que C, o C ficar entre o A e o B, então A menor que o C menor que o B, então tá vendo? Isso aqui seria, se você fizer um desenho aqui no canto, ó, você tem o A aqui, o B aqui e o C está ali no meio. E o A está no Azão, o B está no Azão, certo? Eu quero falar que o C não foi pulado. Então o C pertence ao A também. Certo? É isso a definição. Para quem quiser se aventurar, se você colocar um menor igual aqui, funciona equivalente, no sentido que se satisfaz essa definição, satisfaz aquela também. Não é a mesma frase, mas elas são equivalentes. Os mesmos conjuntos satisfazem esse negócio. Como é que são as notações que a gente usa de intervalo? As notações que a gente usa de intervalo são aquelas que vocês estão acostumados. Por exemplo, se eu escrever assim, é, de 0 até 3, isso aqui é simplesmente todos os x que estão nos reais, tais que 0 é menor ou igual que x e x é menor ou igual que 3. Certo? Se eu colocasse aqui A e B, aqui seria A e B. Mas repara que esse. Opa, aqui seria o A, aqui seria o B. Repara que esse A e B não é o mesmo que está ali. A gente vai comentar isso aqui daqui a pouquinho. Tá? Outra anotação de intervalo que vocês estão acostumados é, por exemplo, 0 até 3. Aqui eu ponho aberto. O que é quando você coloca esse sinalzinho aberto aqui? Eu uso isso, tá? A maioria das pessoas usa esse aqui. Eu acabo usando esse, por questões de costume mesmo, tá? Mas sinta-se à vontade. X pertencente aos reais, tais que o zero pode até ser igual ao seu x, mas o 3 não. Né? Então, é x menor estrito que o 3. Você pode pôr aberto aqui do outro lado, vai fazer o análogo, não sei o que. Tem mais um aqui que eu acho que é bom a gente comentar, deixa eu descer aqui um pouquinho. Por exemplo, eu poderia fazer esse aqui, né? Eu poderia fazer de zero até mais infinito. Mais infinito não é um número, mas é uma notação muito boa para a gente fazer o quê? O que eu estou falando é simplesmente que ele tem que ser maior ou igual que zero. Eu não quero saber se ele, o quão grande ele pode ser. Tá? Então a gente só põe restrição para um lado. Então, a gente põe simplesmente zero menor ou igual que x. Tá? Não uso nenhuma condição. Repara que aqui já começa a ficar bem diferente, né? Do tipo, lá na definição a gente falava, pega dois pontos, qualquer um que está no meio tem que estar no conjunto também. Aqui não tem esses extremos, né? Aqui tem extremos, aqui tem um extremo, mas que não está dentro do conjunto. Esse aqui nem tem o seu extremo, certo? No tipo, vamos mostrar que esse aqui é um intervalo, seguindo essa definição que a gente apresentou. Ó. Se você quer mostrar que esse conjunto aqui é um intervalo, o que você tem que fazer? Eu tenho que pegar um A e um B que estejam lá dentro e C tal que A menor que C menor que B, certo? Mas olha, se o A e B, eu nem vou usar o B, tá? Spoiler do final. Se o A está lá dentro, então a gente já sabe que o A é maior ou igual que zero, certo? O que eu tenho que mostrar? Eu tenho que mostrar que o C pertence a esse conjunto. Mostrar que o C está lá dentro desse conjunto é simplesmente mostrar que o C é maior ou igual que zero. Mas veja, eu tenho que o A é menor que o C, e esse aqui é maior que zero, bom, então o C
é maior ou igual que zero, portanto está no conjunto. Entendeu? Peguei se você fizer um desenho, o desenho desse cara é assim, né? É do zero, todo mundo para frente. Peguei o A e o B aqui, peguei o C no meio, o C tem que estar nesse conjunto também, certo? Tranquilo. Vantagem de você fazer a definição desse jeito é que quando você quiser provar alguma coisa sobre intervalo, você não precisa ficar fazendo os casinhos, casinho aberto aqui, semi-aberto ali, fechado não sei aonde, tem extremo infinito, não tem extremo infinito, tem um monte de casos, dá uns 8, 9 casos aí, do tipo, você faz simplesmente isso e você já resolve todos os casos possíveis. Por exemplo, às vezes o pessoal fica um pouco com dúvida, por exemplo, esse aqui, ó, 0, 1, aberto. O que você tem que fazer? Ó, vou fazer só um desenho, tá? Aqui está o 0 e o 1 a gente faz ele abertinho, né? Tá aqui. Pega um A e um B lá dentro. Se você pegar um A e B lá dentro, se o B está lá dentro, ele não pode ser o 1, certo? Ele tem que estar um pouco para cá. Pelo menos um pouquinho. Então aqui está o A e está o B. Se eu pegar um C, ele está aqui também. Tipo, aqui eu fiz só por um desenho, só para ficar uma coisa intuitiva. Mesmo, tá vendo? Mesmo os extremos abertos não dão problema com essa definição. Acho ela bastante prática, ok? Vamos fazer um exemplo de que não é um intervalo? Pega assim, ó. Vou pegar os reais. Então, vou pegar todos os reais. Só que eu quero pegar só os que são diferentes de zero. Se você faz um desenho, aqui no zero é aberto, né? Então tem um negócio assim. Esse cara não é um intervalo. Por que ele não é um intervalo? Para você mostrar que não é um intervalo, você tem que mostrar o quê? Você tem que pegar dois caras nesse conjunto e um que estaria no meio deles que não está no seu conjunto. Bom, pega, por exemplo, vou pegar um para cá, menos um para cá, 3, certo? O menos um está nesse conjunto? Tá. O 3 está nesse conjunto? Tá. O zero está entre o menos um e o 3? Tá. O zero está no conjunto? Não. Então já deu errado, certo? Ó, a gente tem menos 1 menor que 0 menor que 3 e o 0 não pertence ao seu conjunto, que eu nem dei nome, né? Vamos chamar ele de A aqui em cima, não pertence ao A. Tá claro? Beleza. Coisinhas que dá para fazer com intervalo. Por exemplo, união de intervalos é um intervalo? Não necessariamente. Tenta fazer como exercício. E intersecção de intervalos? Será que é um intervalo? Intersecção de intervalos é um intervalo. Vamos mostrar isso. Então, ó, eu tenho I é o intervalo, J é um intervalo. Eu vou mostrar que o I intersectado com o J também é um intervalo. E vou fazer isso, ó. Se você quiser, tenta fazer daquele jeito que a gente estava fazendo antes, que é como vocês faziam antigamente, que é usando todos aqueles tipos de intervalo. Então, aberto na esquerda, aberto na direita, fechado de um lado, fechado do outro, um extremo infinito, faz não sei o quê. Você vai ter que fazer todos os casos para o I, todos os casos para o J, e aqui na resposta podem aparecer todos os casos de novo, do tipo, então você vai ter que fazer um monte de casos. Eu não vou fazer nada disso, eu vou fazer pela nossa definição. Então, o que é para fazer na nossa definição? Você chega aqui e pega. Eu vou pegar um A e um B pertencentes ao I intersecção com J. Então esses dois caras estão aqui, certo? E eu vou pegar um C que está um C tal que o A é menor que o C e menor que o B. Tá bom? Meu objetivo é mostrar que, como eu quero mostrar que esse é o intervalo, eu tenho que mostrar que o C está aqui nessa intersecção. Tá bom? Mas eu sei que esses dois estão aqui. Bom, vamos começar a fazer as coisas devagar. Como o A e o B estão nessa parte, apaga esse pedaço aqui, você está vendo que o A e o B estão em I. O que eu sei sobre o I? É um intervalo. Disso aqui, eu sei então, o A e o B pertencem ao I, o C está no meio, então o C pertence a I. Usei o fato do I ser um intervalo, certo? A e B pertencem a I, o C está entre eles, C está no intervalo. Agora você apaga esse pedaço e olha o J. O A e o B pertencem a J. O C está entre eles, então C está em J. Bom, mas eu falar que o C pertence a I e o C pertence a J, quer dizer que C pertence ao I intersecção com J. Eu quase não escrevi aqui, mas eu falei bastante, acho que dá para entender mais ou menos qual é a ideia. Você mostrou isso aqui. Esse aqui resolve também um outro problema, tá claro? Esse resolve um outro problema que o pessoal às vezes fica meio bravo, que é o seguinte: se você pegar o conjunto 1 unitário, do 1 ou unitário do 3, isso aqui dá um intervalo. É meio que por vacuidade, porque você fala, pega dois caras distintos lá dentro. Não tem. Se não tem dois distintos para você pegar, você é verdade por falta de testemunhas. Eu uso assim, acho que é o jeito mais fácil de pensar. Se você tem uma frase, se você não tem uma testemunha para falar que ela está falsa, ela é verdadeira automaticamente.
Pensa assim que eu acho que é mais fácil. Então esses caras acabam sendo intervalos. O vazio também é um intervalo. E esse aqui o pessoal fica até com mais dor de cabeça. Por quê? Porque pensa assim, se o vazio não fosse um intervalo, você tinha que pegar dois caras lá dentro e já deu problema, certo? Não tem dois caras lá dentro. Mas você teria que pegar dois caras lá dentro e mais um terceiro que não está. Não tem dois caras lá dentro. Aqui também. Não tem dois caras lá dentro. Tá certo? Aí você fala, poxa, mas é estranho, né? É, mas olha, a gente acabou de mostrar que a intersecção de intervalo é um intervalo. Se você pegar esse aqui, o que é isso? Repara que a intersecção desses dois é isso aqui, certo? Então dá um unitário. E se você pegar do 1 até o 2 e intersectar do 3 até o 4, isso aqui dá vazio. Certo? Então, se você aceitou aquela demonstração que a intersecção de intervalos são intervalos, tem que aceitar que unitários e vazios também são intervalos. Né? São os únicos intervalos que não são infinitos. Então o pessoal acaba chamando eles de degenerados, mas não vamos ofender ninguém aqui, não precisa ficar também xingando o conjunto só porque ele não é igual aos outros. Tudo bem? Ok, agora vamos fazer aqui só, eu vou enunciar um resultado, que ele é super importante para os números reais. Se você já viu supremo ou alguma coisa assim, completude dos reais, isso aqui é equivalente a esse fato, eu não vou provar isso aí, porque isso aqui a gente precisaria entrar em qual é a definição de números reais que você trabalha, mas eu vou usar o resultado, então vamos colocar aqui o teorema. Às vezes o pessoal chama esse teorema de teorema dos intervalos encaixantes. Vou fazer a explicação, faço o desenho, aí acho que fica claro por que é que eles são intervalos encaixantes. Eu vou ter que pegar duas sequências de números reais. Então você pega um A0, um A1, um A2, um A3, um A4, pega o Bs também, tá bom? Então Bns. Então B0, B1, B2, B3, por aí vai. De forma que esse intervalinho aqui, ó, o AN mais 1, BN mais 1, eu sei que isso aqui parece complicado, mas eu já explico. Está dentro do AN até o BN. Tá? Então o que, que você tem? Você tem aqui, ó, se você fizer o desenho é mais fácil. Ó, A0, B0. Pensa que isso aqui é o meu primeiro intervalo. O meu segundo intervalo pode ser daqui até aqui. Seria o A1 até o B1. O A2 eu posso colocar ele aqui no mesmo lugar. A2 e o B2 aqui. B2. Tá vendo? Os intervalos estão ficando cada vez menores. Por isso que são encaixantes, né? Tá encaixadinho um no outro. Tá bom? Então você tem esses aqui, isso aqui para todo N. Então, ó, aqui eu estou falando, ó, nesse caso aqui, pega o N igual a zero. Estou falando que o A1B1 está dentro do A0B0. Pega o N igual a 1 agora. O A2B2 está dentro do A1B1. Certo? E por aí vai. Tá? Isso aqui é minha hipótese. O que eu vou fazer com isso? Se você tem isso, tá? Então são dois sempre intervalos reais. Isso aqui, aí eu peço que esses intervalos são não vazios, tá? Esse aqui é não vazio e esse aqui é não vazio. Né? Então por aqui, senão fica meio estranho com AN, BN diferente de vazio, né? Porque podia ser que você, sei lá, se pegar uma sacanagem, faz um intervalo de 7 até 2, aí dá vazio, né? Nessa notação aqui. Então cada um desses aqui. Qual é a conclusão? Então a intersecção de todos, aqui eu vou usar uma notação que eu acho que vocês não estão acostumados, que é essa aqui, a NPN. Eu quero pegar todos os números reais que estão em todos esses intervalos ao mesmo tempo, tá bom? Então ele está no A0 até o B0, ele está no A1 até o B1, ele está no A2 até o B2 e por aí vai. Isso aqui que denota esse conjunto. Essa intersecção é diferente de vazio. Tem pelo menos um número real lá dentro. Se você pedir que o AN está indo na direção do BN, cada vez eles estão tendendo a zero, que a gente vai ver depois a noção de limite, você ainda consegue garantir que esse negócio é unitário. Mas eu não vou nem pedir isso, vou pedir que ele é não vazio. Tá bom? Ó, por exemplo, né, isso aqui é o enunciado desse teorema. Ele está falando, então, se você pegar esses intervalos, isso aqui vai ser não vazio. Vou dar um exemplo disso aqui. Ó. Quer ver? Pega esse aqui. Ó. Eu pego os intervalos sempre de zero até, vamos pegar aqui 1 sobre n mais 1. Certinho? Então todos os meus A's são zero e o meu Bn é 1 sobre n mais 1. Então se você fizer um desenho, aqui está o zero, aqui o primeiro cara deles, ó,
no n igual a 0, isso aqui dá no 1. No n igual a 1, isso dá no 2. Então dá meio, certo? N igual a 2, isso aqui vai dar um terço. Então o primeiro intervalo é tudo isso, o segundo intervalo é isso, o terceiro intervalo é isso e por aí vai. Tem algum número que está em todos esses intervalos ao mesmo tempo? Tem. O zero. Certo? Intersecção é diferente de vazio, estava falando aqui, mas nesse caso aqui a gente consegue até verificar. Ó, o zero está em todos. E só o zero, certo? Por quê? Porque vamos supor que você pensa que tem um xizinho que sobrou também lá, está lá no meio. E esse xizinho tem que ser positivo, ele tem que ser maior que zero, certo? Bom, mas se ele é um x positivo, pega um n grande o suficiente para que 1 sobre n seja menor que esse cara. Bom, então ele não está nesse intervalo, certo? Então é só o zero mesmo, tá bom? Então isso aqui te dá é um caso que esse intervalo desencaixantes fala. E repara que eu preciso das hipóteses que estão escritas aqui. Ó, os intervalos são fechadinhos, tá bom? Para você ver que era vazio. Porque, por exemplo, se eu deixar esse intervalo, em vez de ser fechado, vamos mudar ele aqui, deixar ele semi-aberto, deixar assim, ó, olha o que aconteceu. Se a gente concluiu que aquele outro dava só é bom, esse aqui continua sendo zero também. Vamos mudar aqui também, acho que aqui é mais importante. Tinha feito besteira. Vamos trocar aqui. Opa. Trocar aqui. Se você deixar assim, olha, eu tirei o zero. O zero era o único candidato que tinha para fazer a intersecção aqui. Então, se eu pegar a intersecção de todos esses caras, é vazio. Tá bom? Aí você fala, então é só fazer intersecção deles fechados. Também não, porque do tipo, ó, ou quer dizer, depende do seu extremo também, porque por exemplo, você pode fazer esses intervalos assim, ó, põe do n até mais infinito. Tá vendo? Ó, aqui tem que ser aberto porque o infinito não é um número. Mas ó, são intervalos todos muito grandes, certo? Ó, do 0 para frente, do 1 para frente, do 2 para frente, do 3 para frente, certo? Todos esses. Na hora que você pega a intersecção de todos, não tem um número que está em todos ao mesmo tempo. Por exemplo, pensa num número. Pega um n que é maior que esse, ele não está nesse intervalo. Entendeu? Então, do tipo, esse aí também é a intersecção da vazia. Então é importante essa coisa aqui. Os dois extremos são reais, fechadinhos, aí, e eles estão encaixando. Isso aqui também está encaixando, né? Repara, o zero é o maior de todos, o 1 depois vem um pouquinho menor, depois menor, 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 e por aí vai. Tudo bem? Então isso aqui é outra, é uma coisa importante dos reais, a gente vai usar isso aí mais tarde. Tá bom? Então é isso por enquanto.